ministério, a relevância desse ministério, o vizinho da direita e da esquerda que vão observar. Por quê? Porque, de repente, no meu contexto, a relevância da minha igreja é uma. Que se essa igreja aqui atuar como a igreja onde eu atuo, ela não vai ter relevância aqui. Por isso que a relevância da igreja se dá, na verdade, pela manifestação ou pelo olhar que a vizinhança dessa igreja tem para com ela. A gente vai começar a observar, por exemplo, o que mais nós temos com relação a essa igreja? É reclamação? É pedido de abaixa o som? Ou tipo, pô, pastor, legal, muito bom vocês estarem aqui, legal o que vocês fizeram no sábado, legal o que vocês fizeram no mês passado, tô com saudade disso ou daquilo que... Entende? E isso vai construindo as marcas dessa igreja, da relevância dessa igreja. Porque, primeiro, para sermos igreja relevante, nós precisamos estar inseridos na nossa sociedade. Já parou para observar a dificuldade que algumas igrejas têm de coabitar com o vizinho da direita ou da esquerda? Normalmente o pastor não sabe quem mora na direita, quem é o vizinho dali, não conhece ninguém, ele não compra um pão na padaria do lado, só traz, a não ser quando tem quentinha na igreja, né? E aí tem quentinha na igreja, aí sai para vender para os vizinhos da igreja. É assim, normalmente, o que acontece por aí. Eu acredito que não seja essa realidade aqui. Mas fora isso, não tem um café da igreja com a vizinhança só. Não, vamos botar um café só porque para tomar um café com aquela fofoqueira ali, que está todo dia de manhã no mundo. Mas é a vizinha da igreja. A gente não pensa nela, entende? Não tem isso. Hoje eu vou ali levar um bolo na padaria do lado. Mas por quê? Não, porque nossos vizinhos, pô. Nós somos igreja. E até um ponto que eu queria falar mais à frente, mas vou falar logo agora. Por exemplo, tem um posto de saúde do lado. A igreja não atua nesse posto de saúde, entende? Pode faltar papel higiênico, pode faltar sabão em pó, veja, o que for. A igreja não entende que o contexto dela, por exemplo, nessa realidade aqui, o contexto, o bairro, sabe, está sobre o pastoreio, o sacerdócio, o cuidado dessa igreja. Então, a relevância dessa igreja que se dá no olhar que essa galera aqui tem para com essa igreja. Agora, com relação à mensagem, o que é que está sendo pregado? Só que a pergunta é, o que é que está sendo pregado por aí? Certo? Então a gente, de certo modo, vamos parar para pensar e observar o que é que está sendo pregado hoje, certo? O que é que está sendo pregado agora. Só que se a gente for parar para pensar, o que está sendo pregado agora já vem sendo pregado há séculos. Há séculos. Tudo que a gente vive no sentido positivo ou negativo da igreja não é de agora. Desde sempre. E só para a gente fazer um apanhado aqui, rapidamente, eu fiz uma cola. Assim, primeiro que a gente não tem uma definição exata do que é a igreja brasileira. Não existe. Assim como você, por exemplo, definir quem é negro, quem é branco aqui, é difícil. No Brasil é complicado. Tu vê um cara branco, se tu puxa a árvore genealógica dele, sempre tem um negão na família, né? Aí tu vê um negão, sempre tem alguém, claro, enfim, no Brasil todo mundo é brasileiro e mais nada, porque é tudo misturado. E no que diz respeito a essa questão de igreja, não existe a igreja brasileira. Já parou para pensar que não tem esse formato? Por exemplo, você pega a igreja europeia, você pega a igreja ocidental, tem uma característica, tem uma marca específica, tem um comportamento, tem uma teologia própria. Mas no Brasil não existe isso. No Brasil não existe. O que nós temos aqui é um emaranhado de denominações que se dividem em blocos
principais, que é o protestantismo histórico, né? E o que é o protestantismo histórico? São as igrejas batistas, metodistas, são igrejas presbiterianas, são igrejas históricas e são chamadas de se encaixam no bloco de protestantismo histórico. Nós temos também o pentecostalismo histórico, e quem abre esse leque aí, né, de enxurrada é a Igreja Assembleia de Deus. Você fala de movimento pentecostal no Brasil, você tem que falar de Igreja Assembleia de Deus. Você fala de movimento de oração no Brasil, tem uma galera aí hoje, né, que parece que descobriram a pólvora no que diz respeito à oração. Aí te ensina como você tem que orar. Não é com a camisa branca. Na segunda-feira, se você quer orar, você quer pedir o que a Deus? Eu quero pedir, Senhor, eu quero ouvir. Então tá, você tem que colocar a camisa azul. Entende? Tem uma galera hoje querendo me ensinar. Só que, na verdade, um movimento de oração, um movimento pentecostal, tem uma história no nosso país, e quem desencadeia isso, é a Igreja Assembleia de Deus. Não tem jeito, não tem outra conversa. Tá? E nós temos também o neopentecostalismo, que é uma massa que surgiu depois. E acaba aqui. Se você parar para pensar, um bloco vai gerando outro bloco. Certo? Um vai gerando o outro. O neopentecostalismo hoje, na verdade, é o que se define por igreja brasileira. Por exemplo, quando fala-se de igreja brasileira, se fizerem um censo, as igrejas que se destacam nesse polo são as igrejas que estão na mídia. É quem está em evidência. Aí você vai pegar Mundial do Poder de Deus, você vai pegar a Universal do Reino de Deus, você vai pegar a Igreja da Graça, você vai pegar tantas outras igrejas. Mas aí eu pergunto para você, essas igrejas representam a Igreja do Brasil? Representam a Igreja do Brasil? Não representam. Mas como está na mídia, sabe? Como está em evidência, quando se fala em igreja, o que vem, socialmente falando, o que vem na mente são essas denominações. Por exemplo, quando alguém fala de, todo pastor gosta de dinheiro, ele está se referindo a que tipo de crente? De que tipo de igreja ele está se referindo? Não precisa falar o nome. Que está sendo gravado, você pode ser processado. Entende? Está se referindo a que igreja? Aí, por exemplo, o povo evangélico é muito místico. Está se referindo a que povo? A que galera? Opção A. Entende? Está se referindo. Por quê? Porque essa classe que está na mídia hoje é o pessoal que vende tijolo, é o pessoal que vende um pouquinho de sal, é o pessoal que vende o cajado de Moisés, que não é cajado nada, de René Diniz diz que aquilo é a capa da caneta Bic torcida no fogo. Aí vem para cá e diz para você que é o cajado de Moisés, mas não é. Isso é um misticismo no meio do povo evangélico e a gente chama isso de igreja brasileira. Entende? Mas só que esse caos todos que estamos vivendo agora não é um fruto só do agora. Porque assim como hoje nós temos esses blocos denominacionais divididos, historicamente falando, nós temos uma divisão que vem caindo como uma enxurrada. Depois da era em que o Tony leu, foi a era apostólica, a era da igreja primitiva. Ali acontece um fenômeno, né? A igreja é perseguida, com toda dificuldade de se reunir, de professar sua fé. A galera do caminho, o pessoal do caminho, eram tidos como membros de uma nova seita, a ponto de perseguirem, de buscarem a morte dos seus adeptos. Chega um tempo que não. E um cara chamado Constantino, o imperador da época, agora a sua mãe tem uma enfermidade e tal. Aí diz que um dos primeiros discípulos cura essa mulher e ela fica no ouvido de Constantino, um bom político, que de alguma maneira vê crescendo esse fenômeno, né? Essa galera, o pessoal do caminho, não é mais o pessoal da meia dúzia escondida embaixo da caverna, agora é um povo em ascensão social. Ele ouvindo ou atendendo o pedido de sua mãe, que o pedido da sua mãe era, cara,
Eles são tão bons, são tão de Deus, só que eles não têm lugar para se reunir. Eles não têm um lugarzinho bonito para eles estarem e cultuarem a Deus. Aí o que Constantino faz? Um mega templo. Um templo de... aquilo ali é o quê? É um vidro? É um vidro? Não, então deixa. Ele faz um templo e seria um presente de grego, né? E dá esse presente para a igreja. Só que a igreja relevante, essa mesma igreja influente na sociedade, eles entram para esse sistema. Aí o que acontece com a igreja? Acabou a igreja no sentido prático, porque agora a gente tem que cuidar da cristandade. Agora nós temos que cuidar da alvenaria, nós temos que cuidar do prédio. A igreja que vivia influente na sociedade, envolvida com todas as mazelas da sociedade, agora não tem tempo para isso mais. Então acaba com a igreja. Dali surge um movimento. Nesse contexto surge um movimento. Aí esse movimento encabeça a era da cristandade, né? Onde os papas lideram e otorgam autoridade sobre tudo e todos, de modo que ninguém tem mais acesso a Deus. Acabou. Não tem, quer ter acesso a Deus? Vá ao Papa. Quer ter o seu pecado perdoado? Vá ao Papa, ou vá ao padre, ou vá ao bispo, e ele vai te dar uma listinha. Até parece, desculpa, mas parece centro espírita. Quando você está mal, você conversa com o Pai de Santo, ele passa para você a lista. Você vai lá, você compra um charuto, você compra uma cidra e você... Entende? Mas era basicamente isso. Só que ao invés do charuto e da cidra e do vinho, era as 1.700 Ave Maria, eram os 4.882 Pai Nossos, eram essas coisas assim. Então, só que nesse período, não só por uma questão pô, eu estou com dificuldade de construir rápido para falar, para entregar logo, mas eu vou tentar aqui rapidinho, cada hora, eu sei que está avançado. Não é só uma questão de legislação sobre o outro homem. Agora entra a questão financeira. Alguém já começa a se valer da fé do outro, certo? Aonde surge o movimento protestante, que aí começa Lutero e mais uma galera lutar contra essa realidade, né? Aí você conhece as teses de Lutero, aquela briga toda e tal. Só que nesse momento, qual é a proposta? Vamos protestar, aí vendo de novo o conceito de igreja, vamos protestar contra essa realidade sistemática que existe, que de certo modo não, está totalmente fora da realidade bíblica. Beleza. Aí surge qual movimento? O movimento protestante. Aí a gente sai da era da cristandade, da era do comunidadismo, nós entramos para a era da cristandade e agora nós vamos entrar para a era dos protestantes. Só que, pensa comigo, se estava tudo errado, qual deveria ser a proposta? Nós vamos reformar? Eu não sei se alguém aqui entende de obra, mas eu basicamente penso, se a base de uma construção está ruim, que ocasiona uma parede torta, seria o ideal a gente trocar um embolso da parede? O que a gente tem que fazer? Vamos quebrar tudo. E vamos fazer o quê? Vamos recomeçar. Porque o que acontece agora é que a igreja, na verdade, está se distanciando da sua origem real. Mas eles fazem o quê? Eles só protestam e reformam. E quando eles reformam, pasmem vocês, muitos maus costumes da era da cristandade veio junto. E hoje nós dizemos que somos protestantes, primeiro que existe muita coisa estranha nessa nossa fé, sabe, em proferirmos que somos protestantes, porque tem muita coisa na nossa teologia que não bate com o protestantismo. Mas, vamos lá. Por exemplo, culto. Da onde surgiu a nossa forma cultica? A liturgia que temos hoje. Saiu da onde? Por exemplo, temos púlpito hoje. Por que nós temos púlpito? Por que tem que ter púlpito? Aqui é legal. Nas comunidades aí é legal.
Que nós temos aqui um lugar, quando alguém vem ministrar um louvor ou a palavra, e depois ele volta. Em outros lugares vocês sabem que não. Que o púlpito é o local das principais pessoas de uma congregação ficarem. Não é isso? Querendo ou não, é um lugar de quê? De ascensão e destaque. Da onde veio isso? Isso veio do modelo de Constantino. Porque a igreja que foi construída por ele era uma igreja que tinha um culto. E quem sentava nesse culto? Só ele. Era um lugar de destaque. E esse púlpito, na parte, né, do telhado, tinha uma espécie de buraco onde o sol batia diretamente nele. Que tinha uma ligação com Deus Sol, aquela coisa toda. Mas era um lugar de destaque. Só que, não é? Só que engraçado. As igrejas hoje têm um púlpito. Por que tem um púlpito? Se houve a reforma, por que não tiraram o púlpito? Certo? A briga era contra o quê? Contra as indulgências, né? O cara poderia comprar uma situação melhor para o parente dele que morreu lá no purgatório, ia lá, colocava uma oferta, aquela coisa toda. Vamos ser sinceros hoje para a nossa realidade. Ninguém hoje aqui está pagando por um parente morto, não é? Ninguém está. Mas nós estamos pagando pela proteção do anjo. Nós estamos pagando pela proteção de Deus com relação ao devorador. Porque o único demônio que a tua oração não vale, que a tua fidelidade, tipo de vir à igreja, buscar Deus, não combate, é o devorador. Essa é a mensagem pra gente, tá? A única coisa que repreende o devorador é o quê? Deus diz para oferta. Estou mentindo? Se você parar para pensar, calma aí, tem alguma coisa estranha. Porque eu estive conversando com um judeu messiânico e ele falou, cara, que essa construção, a construção do pensamento que temos com relação ao dízimo é antibíblico. Você para pensar que um judeu messiânico diz assim, ei, isso é para Israel. Só que a gente somos oriundos da reforma, mas isso ficou, né? A gente compra a proteção do carro novo. A gente pede para o pastor orar, para ungir. Vamos parar para pensar. Entende? Então assim, mas isso não é algo de agora, tá? Isso é algo que vem vindo. Só que, por exemplo, vou fechar aqui. Surgem todos esses polos. Aí surge, na era protestante também, já vem a era da cristandade, vem a era das denominações, surge a era das instituições e agora surge a era do comunidadismo. Qual é o objetivo? Querendo ou não querendo, no sentido prático? Cada um apresentar a sua versão da verdade. Cada um se colocando como sendo mais verdadeiro e profundo do que o outro. O objetivo não é surgir um movimento de comum acordo. Não. Uma prova clássica é isso aqui agora. Não poderíamos estar reunidos aqui com tantos outros pastores da cidade? Não poderíamos? Não porque é aqui, mas qual é o outro evento da cidade que você vê todo mundo das igrejas reunido? É complicado. A cada dia surge uma denominação, surge uma comunidade, mas você não vê uma sinuosidade. Ninguém complementa ninguém. Ninguém ajuda ninguém. Então qual é a mensagem que está sendo pregada hoje aí? A mensagem que está sendo pregada hoje aí é que a minha verdade é muito mais verdade do que a do outro. A minha revelação é muito mais valiosa do que a do outro. Igrejas que normalmente surgem de discórdias, de brigas, de confusões. A grande maioria não recebe um chamado, uma orientação divina para conduzir a um povo ou um povo em um determinado lugar. Não, é briga. Não, porque aqui o pastor não gosta que a gente aplauda de pé. Aí como tem um grupo que só gosta de aplaudir de pé, eu vou abrir igreja do
aplaude de pé. Ah não, aqui só aplaude de pé. Não gosto. Ninguém aplaude. Então, como tem um grupo que só gosta de aplaudir sentado, a gente vai abrir a igreja, o que não teria problema, no meu conceito. Mas se todos pudéssemos, numa cidade, atendermos como a igreja daquela cidade. Porque na época paulina, era, por exemplo, a igreja de Éfeso. E eu acredito, de certo modo, que poderiam se dividir em blocos também denominacionais, por que não? Mas era a igreja que atendia por ser a igreja de determinada cidade. Só que hoje, e o que é que está sendo pregado aí, além dessa questão de que a minha verdade é muito mais verdade? É a discórdia, é a divisão. E quanto mais denominação surge numa cidade, mais divisão é promovida. Não sei se vocês entendem isso. Tem muita igreja, mas ao mesmo tempo, a divisão é uma realidade. Eu não é, gente. Nós não conseguimos fazer nada enquanto igreja. Nada enquanto igreja. Por exemplo, se decidimos aqui, abrimos um grupo para estudar para o pré-vestibular. Surgiu 200 alunos, não cabe todo mundo aqui. Se o Luciano for na outra igreja e pedir auxílio para usar, ele não tem, não pode. Por quê? Porque ele não é da conversão, ele não é do ministério, ele não é da visão. Aí vamos parar para pensar. Está estranho, não está? Só que isso não é de agora. Isso vem, ó, um tempo passa. A grande questão é o seguinte: quando é que isso vai parar? Como isso vai parar? E através de quem? E também não vale a gente sair por aí falando que está errado, está errado, está errado, está errado, se a gente não faz nada. Entende? Alguma coisa precisa ser feita. Não é só denunciar o falso, é manifestar o verdadeiro, né? É isso aí. Nós sabemos e pensamos assim. E nesse tema, né, da mensagem, isso precisa estar definido, porque nós vamos caminhar segundo aquilo que a gente vê. Né? Se nós estamos pensando uma mensagem humanista e totalmente envolvida com a teologia da prosperidade, vai se preparar pessoas para ficarem na terra. Porque o único objetivo se restringe a esse, a solucionar o seu problema. Então, quando Deus for conivente à minha necessidade, eu vou servi-lo. E depois de resolvido o meu problema, eu já não preciso mais desse Deus. Perece no inferno depois, né? Agora, vislumbrar essa mensagem, entender essa mensagem, nos torna responsável. Porque até então, ao momento que você é imaturo, até o momento que você não entende a verdade, você não tem mais desculpa. Mas depois que você reconhece o reino de Deus, a mensagem de Cristo, a centralidade dele, e continua agindo da mesma forma como antes, aí é que a história começa a mudar. Porque se eu entendo, eu preciso levar adiante. Eu tenho um compromisso primeiro com Deus e com os meus irmãos. Aí quem contradiz esse sistema está errado. Quem contradiz esse sistema é rebelde. Por quê? Porque vai em oposição às necessidades principais da liderança corrupta. Né? E quando bate-se de frente com esse sistema, Jezabel opera. Né? Jezabel manipula, Jezabel quer matar, Jezabel quer fazer Elias se esconder na caverna. E a única coisa que vai contra Jezabel é a palavra profética, a verdade sendo estabelecida, remanescentes sendo levantados. Agora, se a mentalidade não muda, nossas atitudes não vão mudar. Por isso a transformação no entendimento, o tipo de mensagem que eu ouço vai me conduzir a uma maturidade ou uma infantilidade. Até quando nós vamos ficar pulando de igreja em igreja porque eu não gostei da cor que pintou a igreja? Porque eu briguei com o irmão e agora eu saí porque eu briguei com o irmão, enquanto a briga me aperfeiçoa, porque o ferro afia o ferro, o amigo afia seu amigo, e a gente pula de galho em galho, a gente sai do lugar em que nós sabemos que não é o lugar perfeito, que é a igreja. Eu ouvi esses dias o pastor falando, o Fábio Coelho, ele falou que igreja é como a arca de Noé, tem bicho de tudo qualquer tipo.
tem mula, tem galinha, tem até veado dentro da arca, né? Mas é o único lugar que traz salvação, é a arca. Então os imperfeitos estão congregando aqui, enquanto os perfeitos estão lá fora falando: eu não quero essa igreja, eu não quero congregar, porque lá tem muito hipócrita. E como diz aquele cara famoso, que não lembro agora, falou: sempre cabe mais um, né? Sempre tem lugar para mais um. Então a mentalidade, aquilo que eu estou sendo alimentado, aquilo que está sendo pregado, vai me direcionar para um destino. E a igreja precisa voltar à centralidade de Cristo. Cristo, ele é o centro. Cristo, ele precisa ser o fundamento, ele é a pedra angular que os construtores rejeitaram. A pedra angular, ela prendia as laterais para que o alicerce fosse sustentado. Agora, se os fundamentos são ruins, a construção vai ser ruim, né? Aí, se a construção é ruim, a gente vai trabalhar para o culto de domingo. Esse tem sido a tristeza. A igreja existe para o culto de domingo, e o crente adora culto bom, e não existe nada mais sem nexo do que fazer culto bom para crente. Você sai daqui feliz consigo mesmo, porque recebeu a palavra de ânimo, e continua vivendo uma vida egoísta, que não olha para ninguém, que não serve ninguém, nem de casa. Enquanto tem gente dentro da sua casa indo para o inferno, isso, o pastor não te incomoda com isso. A função principal do pastor é incomodar para você não pecar em paz. Você não pode ter paz para pecar, porque existe um profeta falando. Agora, se a mensagem é ruim, a gente vai trabalhar com uma finalidade ruim. E qual finalidade ruim? A gente trabalha para que o irmão prospere e consiga um cargo na igreja. A gente se limita, obra de Deus, a um ministério no altar. Enquanto os altares estão cheios, os hospitais estão vazios. Enquanto o altar está cheio, quem vai cuidar do órfão? A gente sabe, eu como igreja falando, como pastor, a gente entende nossas limitações, estamos engatinhando, mas nós temos uma visão e nós andamos de acordo com aquilo que estamos enxergando, né? E a tristeza é isso: eu trabalho para me tornar alguém, eu posso estar suprindo uma carência, num cargo, na instituição, porque eu não fui ninguém a vida toda. Aí me levanta diácono, agora tem um crachá. Respeito o diácono, entendeu? Agora eu sou um presbítero, aí ordenou pastor, aí complicou, irmão, né? Aí a gente tira o novo convertido, chegou cheio de vigor, cheio do Espírito, querendo mais da palavra. A gente fala: olha, não pode ir no churrasco porque tem cachaça lá. Ou seja, tirou um missionário em potencial do campo de missões. Você não pode ir no churrasco da sua família porque você vai ser desviado. Tem bebida lá, vão falar palavrão e você vai estar no meio. Que glória há a luz no meio da luz, a não ser a luz nas trevas. Luz é para ficar no meio de trevas, irmãos. Ocupar lugares desocupados. A gente prepara o cara para ser pastor, evangelista, mas a gente não pensa que às vezes muito mais espiritual, muito mais usado por Deus, vai ser ele sendo advogado para o reino de Deus, advogando causa de quem não tem condição de pagar. Um médico do reino de Deus abrindo seu consultório uma vez na semana para atender a demanda do posto de saúde que não consegue suprir. A gente tira o cara, um excelente potencial, e bota um terno nele e fala: agora você está fazendo a obra de Deus. Ele esquece que a obra de Deus é tudo aquilo que a gente faz para Deus, seja aqui, seja lá, com espelho, sem espelho, com celular, sem celular. O nosso trabalho no Senhor não vai ser em vão. Pastor Estélio, cumpriu o ID. Qual a dificuldade? Bom, começaria a dizer que a nossa dificuldade está justamente porque a gente se alimenta do leite racional, né? A gente continua se alimentando do leite racional e voltando aos rudimentos da fé cristã, né? Batismo, arrependimento, Santa Ceia, né? Então, a gente acaba entrando numa zona de conforto e nos acomodando a essas reuniões, essas assembleias, né? Dentro de quatro paredes, e na verdade a gente
muitas vezes não se encontra preparado justamente porque a gente não se alimenta de um alimento sólido, né? Então, como a gente estava falando, realmente deveria ir para os bares pregar, né? e reuniões de família, onde há bebedeira, para poder fazer a diferença. Só que, numa grande maioria dos casos, há um grande risco do irmão se perder, né? Justamente porque ele está sem base, ele está fraco, né? Está fraco dos ossos, está com uma deficiência. E o apóstolo Paulo fala isso, né? Até agora só pude dar a vocês leite espiritual só, não pude dar alimento sólido. Até agora vocês são crianças na fé, né? Então ele vai e exorta a igreja nesse sentido, porque os irmãos não estavam evoluindo. É lógico que, como já falei isso lá na minha congregação, às vezes eu vou ministrando alguma coisa e já logo falo, não é obrigado a todo mundo entender não, tá? Alguns vão entender um pedacinho, 10% da mensagem, outros vão entender 50% e de repente tem alguém que entenda 100%. Mas a gente não pode deixar de alimentar o povo, né? Então uma das responsabilidades, né, do pastor, né, da liderança, é obter conhecimento de Cristo, estar preparado para alimentar o povo. Então eu vejo que a nossa dificuldade de cumprir o ID é realmente saber ouvir a voz de Cristo, né? Porque quem manda aí é quem? Jesus. E às vezes a gente é ouvidos esquecidos, né? A gente não ouve a voz do Pai, não ouve a voz de Cristo, a gente não compreende aquilo que nós precisamos fazer. E como falou aí, né? Por que não um advogado para o reino de Deus? Por que não um médico para o reino de Deus? A gente acaba entrando numa atmosfera de religiosidade vã que tem muito pouca produtividade, né? Eu lancei num grupo do WhatsApp um assunto que para mim tem sido um pouco assim, tem chamado um pouco minha atenção, né? Que é a questão do suicídio juvenil, automutilação, sentimentos, né, e transtornos emocionais que são envolvidos com isso. Só que muito poucos das pessoas que eu falei, dos irmãos que eu falei, se interessaram pelo assunto, né? Então eu parei, comecei um outro projeto em cima desse, né? E já consegui um apoio de um psiquiatra, de uma psicóloga, embora o que eu faço é aconselhamento cristocêntrico, né? O que eu faço não tem nada a ver com o que o psicólogo ou o psiquiatra faz. Eu trabalho através das orientações das Escrituras, mas também não vejo nenhuma dificuldade de utilizar desses profissionais, né, para estar trabalhando nas diversas áreas. Eu acredito que, vamos colocar assim, a oração pode curar? Pode. O remédio também. E se o camarada tomar um remédio e orar ao mesmo tempo, será que uma coisa vai interferir na outra? Não, de forma nenhuma, né? Então você ora pedindo a Deus para te curar e não deixa de ir no médico também, que ele está ali para isso. Deus permitiu que ele estivesse ali para isso. Você não vai aniquilar a sua fé por conta disso, né? E nenhuma coisa vai atrapalhar a outra. É a mesma coisa, uma